Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Em audiência pública realizada pela Comissão de Saúde do Legislativo, o governo municipal apresentou o relatório de gestão do setor referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Com ações focadas no enfrentamento da pandemia, o executivo reforçou que a ampliação dos serviços de testagem e vacinação representa o eixo principal de combate à Covid-19. O secretário de Saúde detalhou na Cosman o impacto da pandemia no sistema municipal. Conforme Mauro Esparta, além de ampliar serviços e investir na vacinação, o município trabalha para aumentar a capacidade de testagem. Outro objetivo é interromper a cadeia de transmissão do vírus, que sofreu alterações ao longo dos meses. O perfil do coronavírus é que mudou, né? Se vocês olham, vocês veem aqui que pessoas de 40 a 49 anos, tanto mulheres como homens, 30 a 39, são mais altos. Aumentou o número de óbitos nessa faixa mais moça, mais jovem, né? E diminuiu o número de óbitos das mais velhos. Talvez porque foram vacinados antes, né? O motivo não é um só, mas também pela mudança da cepa. Desde o início da pandemia, Porto Alegre realizou mais de 460 mil testes para a Covid-19, de acordo com o relatório. Ainda, segundo os dados, foram 4.700 óbitos pela doença e cerca de 145 mil casos. A capital chegou a precisar de mais de 1.000 leitos de UTI para pacientes com Covid, mas agora, conforme o governo, menos de 400 deles estão sendo utilizados. Porém, a possibilidade crescente de uma terceira onda no interior do estado preocupa o secretário. Nos preocupa muito o que está acontecendo no interior do estado, né, onde vem recrudescendo a pandemia, mas aqui em Porto Alegre, graças a Deus, nós não tivemos aumento, ao contrário, os nossos leitos de UTI, as nossas internações estão sustentadas num número baixo. E a gente espera que a gente não tenha também esse tipo de alteração como está havendo no interior. Os vereadores da Cosman ainda questionaram Mauro Esparta sobre ambulatórios para atender aos pacientes pós-Covid. O gestor público afirmou que o projeto já está em desenvolvimento. Nós estamos fazendo um projeto de ambulatórios pós-Covid, que nós vamos fazer com os nossos parceiros, e a Secretaria, mesmo dentro da disponibilidade que tem, vai utilizar também, porque é muito importante essa recomposição. As pessoas saem realmente, principalmente quando são casos mais graves, elas saem muito debilitadas. Outra preocupação dos parlamentares é com os casos de aplicação da primeira dose de um laboratório e da segunda dose de outro imunizante em porto-alegrenses. Esperamos que não aconteça mais e pedimos aí a colaboração de todas as pessoas que não se aventure a querer achar que tomar 2 vacinas pode aumentar a eficácia. Nós tivemos uma reunião agora com nossas gerências distritais e orientamos elas a fazerem primeiro o cadastro para depois fazer a segunda dose. Porque isso aí já aparece se a pessoa já fez e qual foi a vacina que ela fez naquele período. Na reunião, os representantes da Secretaria de Saúde ainda reforçaram que Porto Alegre é a capital com maior número de segundas doses aplicadas de vacina contra a Covid-19. E os vereadores também analisaram o balanço dos 4 primeiros meses do ano no setor fiscal. Em audiência pública realizada pela Comissão de Economia, a Secretaria Municipal da Fazenda trouxe os números do período com destaque para o impacto da pandemia nos cofres públicos. Mesmo com expectativa de fechamento do ano com superávit, a capital gaúcha apresentou o déficit orçamentário de R$ 931 milhões entre janeiro e abril. No período, as receitas totalizaram R$ 2,6 bilhões, queda de 5,1% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020. A audiência foi encaminhada pela Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul. Além dos representantes da Sefor, o encontro contou com a presença do secretário municipal da Fazenda.
De forma virtual, Rodrigo Fantinel apresentou o balanço fiscal dos primeiros 4 meses de 2021. Os números demonstram que a crise sanitária impactou os cofres públicos da capital gaúcha. O relatório trazido pela Secretaria da Fazenda aponta que Porto Alegre já gastou 500 milhões na área da saúde. Conforme o Poder Executivo, o município ainda prevê aplicar mais de 225 milhões de reais para combater a pandemia de Covid-19. Nós tivemos repasses do governo federal bastante significativos durante o ano de 2020 e, por óbvio, isso aí acabou contribuindo tanto no combate à pandemia quanto na manutenção do equilíbrio fiscal aí do município, né? Já em 2021, aqui a gente não vê isso, né? A gente vê aqui que a gente recebeu muito pouco dos recursos aqui, que as despesas foram muito grandes, até porque a pandemia acabou se agravando aqui nos meses de final de fevereiro, início de março e mês de abril. Além dos gastos com saúde, os vereadores questionaram o orçamento previsto para o setor de educação. De acordo com o relatório, o Poder Executivo gastou cerca de 43% a menos do que a gestão anterior. A comparação é com o mesmo período do ano passado, quando as escolas ainda estavam em funcionamento normal, antes da paralisação das atividades devido à Covid-19. O meu questionamento aqui é qual o plano? Qual o plano de investimento nessas áreas? Educação, assistência e saúde. O Estado ele não pode ser gerido como uma empresa privada, né? Contenção de despesa na empresa privada pode reverter em lucro, né? Mas qual o lucro do Estado no momento de pandemia? Qual o lucro do Executivo nesse momento onde as pessoas mais precisam dele? O secretário da Fazenda reforçou que as despesas com a pandemia são prioridade, mas que as demais áreas também estão sendo atendidas. Serão necessários novos repasses do governo federal para os municípios, tá? E aí não é uma situação, como eu já disse, não é uma situação de Porto Alegre, é uma situação de todos os municípios do Brasil que não têm condições de suportar uma despesa desse porte em saúde, que é uma despesa muito cara, os gastos são caros, vocês têm acompanhado pela imprensa aí não só a abertura de leitos, como muitos dos insumos da saúde estão inflacionados, então é uma conta cara. A saúde é uma conta cara e dificilmente a gente tem condições de arcar com isso com recursos próprios, sem recursos do governo federal. Por fim, o Executivo salientou que o recolhimento dos tributos está voltando ao normal. A eficácia dos protocolos de distanciamento e higienização para as atividades presenciais das turmas infantis foi tema de reunião da Comissão de Educação nesta semana. Representantes do município e de instituições privadas defenderam o retorno do convívio escolar para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Eles também demonstraram preocupação quanto à integridade dos alunos fora da escola. A diretora executiva da Associação das Escolas Privadas de Educação Infantil do Rio Grande do Sul disse que as instituições de ensino representadas pela entidade seguem os protocolos de saúde e oferecem um ambiente seguro aos alunos. Nós nos sentimos muito seguros, podemos abrir nossas escolas sim, porque as nossas escolas são ambientes seguros e as nossas crianças precisam estar nas escolas por uma questão agora de saúde. Né? Então, não é o Covid, mas sim outras questões que também a ciência médica vem nos mostrar. Né? Isso são informações amplas, divulgadas na pediatria. Então, assim, sabemos que as nossas crianças precisam do seu espaço de qualidade, elas precisam novamente ter uma qualidade de vida. Fabiane ainda defendeu que as crianças não podem ser separadas na escola e que o sistema de rodízio, quando os alunos não frequentam a instituição todos os dias, pode expor os pequenos a acidentes e violências de várias ordens. A presidente da SESI mostrou preocupação com a integridade dos alunos, pois, segundo ela, existem muitos relatos de abusos durante o período de pandemia. Eu sei que não é muito o caso do público-alvo das creches e das escolas de educação infantil privadas, mas só para deixar muito claro,
que uma parte das nossas crianças ficaram completamente descobertas por causa dessas bandeiras absurdas, né, restritivas da educação. Na questão do cuida-se, que abriram várias dessas locais não legalizados de cuidado de crianças, onde pais e mães que precisavam trabalhar acabavam deixando os filhos sem nenhum tipo de segurança, higiene, protocolo, e muitas vezes essas crianças foram vítimas de violência e abuso. Eles estão preparados, assim como tudo que eu vi, nessa retomada, que vai ser muito importante para o futuro das nossas crianças. Talvez o impacto dessa pandemia a gente só vai sentir daqui a 10, 15 anos, porque a gente vai ter uma geração de crianças que a gente não sabe como é que vai ser a formação de caráter, em todos os aspectos, porque isso é muito novo, né? Então, me preocupa muito isso, e essa retomada das nossas crianças é muito importante. A gente já tem discutido a importância desse acolhimento. As nossas crianças vão vir machucadas, né? Nossas crianças vão vir feridas, né? Dos seus lares, dessa exclusão social que tiveram. Então, o trabalho de vocês é muito importante. Conforme a representante da Secretaria Municipal de Educação, no ano passado houve queda no número de notificações de casos de violência de alunos da rede municipal. Fernanda Guimarães alertou que isso aconteceu pois as crianças não estavam indo na escola. E é na escola, segundo ela, que os gestores conseguem fazer um acompanhamento e encaminhar a situação aos órgãos responsáveis. Sobre os protocolos sanitários, a representante da SMED disse que o uso de máscara, o distanciamento e a higienização das mãos funcionam, mas é preciso que os adultos cumpram as medidas. Sim, a gente sabe que as crianças transmitem pouco, né? Então, o protocolo, ele está nos adultos, né? Os adultos precisam manter o distanciamento entre os adultos. Nós não vamos orientar que os adultos não se vinculem às crianças, né? Não vamos orientar que não haja interação entre as crianças, que os adultos não interajam com as crianças, mas sim que os adultos tenham cuidado nesse espaço escolar, né? Que não compartilhem espaços coletivos, que quando forem fazer alimentação, que usem um de cada vez o espaço coletivo, né? Sala de professores, porque o risco está quando tira a máscara, né? Então, o que funciona é o protocolo sanitário, o distanciamento, o uso da máscara, a higiene das mãos e a ventilação cruzada. Fernanda esclareceu que são as famílias que decidem a volta das crianças à escola e, a partir disso, cada instituição organiza a divisão das turmas. Para ajudar as escolas a entender como seria esse distanciamento, a gente fez um cálculo. E aí, pensando que a criança tem que ter 1,5 de distanciamento, a gente chegou nos 2,25 metros quadrados, né, para o cálculo matemático. E aí, então, muito próximo a esse funcionamento da enturmação, que a gente chama, a gente pega, então, a metragem da sala, divide por 2,25, e daí agora para todos, né, não tem essa divisão de bebês, né, e crianças bem pequenas e crianças pequenas. E aí, então, a gente pega e faz essa divisão e a gente tem a capacidade, né, de crianças que podem ser atendidas, respeitando, então, esse protocolo, esse distanciamento de 1,5. O meu grande ponto é enfatizar como está sendo importante essa seriedade que vocês estão trazendo, a Fabiane e todos aqui, Ali, todo mundo presente, porque é com isso que nós vamos manter as nossas escolas abertas, e eu tenho certeza que com a transparência que está vindo da SMED, com a Secretaria de Saúde, no qual a gente tem um monitoramento diário, a gente consegue ter acesso a essas informações, a gente consegue trazer essa transparência e essa segurança para os pais, para as mães, para toda a comunidade escolar também. E, de fato, não existe educação infantil sem contato, sem o diálogo, sem a construção próxima. Agora, o fato é que mais de 450 mil corações não batem mais no Brasil, de pais, de mães, de avós, de avós, de crianças também. Morreram crianças. E agora, todo dia eu vejo uma notícia de escola fechando. No Rio Grande do Sul, são mais de 40 municípios que tiveram que suspender aulas, porque não deu certo esse retorno controlado.
A representante da SMED afirmou que atualmente a Prefeitura realiza testagens preventivas de Covid-19 em profissionais da educação indicados pelas escolas. Se houver alguma suspeita de contaminação, os casos são encaminhados imediatamente para investigação nas unidades de saúde de referência. A volta às aulas nas escolas especiais do município também foi levantada no encontro. A previsão é que as atividades presenciais retornem no final de maio. A SESI deve realizar uma reunião para tratar do assunto. Reunião conjunta entre as comissões de Habitação e de Direitos Humanos tratou sobre a situação das famílias da Vila Qued, na zona norte de Porto Alegre. A comunidade quer permanecer na área e teme ter que deixar o local caso seja confirmada a retirada dos moradores. O encontro virtual desta terça-feira reuniu vereadores, representantes do Executivo, entidades e comunidade da Vila Qued. A área vizinha ao Country Club fica no bairro Boa Vista, zona norte de Porto Alegre. Moradores da localidade reclamam da possibilidade de retirada das famílias. A área está em um processo de regularização fundiária. Eu tenho para declarar para vocês que a gente não quer sair da vila. Porque os nossos pais foram morar ali, era tudo banhado. A gente nasceu ali, os nossos filhos nasceram ali, nossos netos nasceram ali, nossos bisnetos nasceram ali. Então, a gente não vai sair. Nesse momento, estamos lutando pela moradia, né, dessas pessoas que, por 100 anos, serviram escravamente para o Country Club e agora querem se livrar dessas pessoas como se fossem lixo, jogando na beira da rua, em qualquer lugar. Em nenhum momento esses empresários, eles pensaram nessas pessoas. A vereadora Reginete Bispo foi uma das proponentes da reunião conjunta. De acordo com a parlamentar, a Vila Qued precisa ser olhada com atenção e especificidade, já que se trata de uma área de remanescentes de quilombolas. Segundo a vereadora, a comunidade que já lida com preconceito histórico e marginalidade social, agora sofre com a possibilidade de remoção. É importante que o poder público também comece a incorporar essa realidade como uma realidade muito presente quando vai se falar de regularização fundiária, porque dentro de um simples processo, que pode se entender como um simples processo de regularização fundiária, nós temos ali uma comunidade centenária de resistência e portadoras de características culturais e sociais muito específicas que precisa ser preservada, como diz a nossa própria Constituição, e todo um arcabouço legal que vem a partir dali que garante isso para a comunidade. Em resposta à preocupação dos moradores, o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária afirmou que irá analisar a situação da comunidade. Segundo André Machado, existe uma ação do Ministério Público que solicita a regularização ou remoção das famílias para reassentamento em outro local. O representante da Prefeitura ressalta que o objetivo da administração municipal é oferecer dignidade de moradia aos porto-alegrenses. E eu repito, assim, do ponto de vista da Prefeitura de Porto Alegre, quando nós chegamos aqui, nós já estávamos com a decisão transitada e julgada para que ela fosse executada. E é esse o desafio que nós temos agora. O doutor Heriberto, que aqui representa a doutora Débora, o Ministério Público nos abre uma possibilidade de um outro caminho, de se discutir alguma coisa. E o que me parece que nós vamos precisar ter nesse momento é celeridade para resolver essa questão. Né? O que a gente mais trabalha aqui é com a segurança, sobretudo, das famílias. Ninguém pode viver o dia inteiro pensando que vai ser despejado, deslocado da sua casa no dia seguinte. A nossa visão sobre o tema, neste momento, sabemos que temos uma ação transitada em julgado, portanto, em condições de ser executada, mas também entendemos que é possível fazer um ajuste, uma conciliação nesse tema, para tentar conciliar a permanência da comunidade naquele local, em face até de alteração de diretrizes urbanísticas que tivemos no local.
Vereadores se manifestaram em defesa da comunidade. As comissões devem se reunir novamente na sexta-feira para uma visita à Vila Quede. A intenção dos parlamentares é analisar a situação dos moradores e o impacto social que pode ser causado caso haja o reassentamento das famílias. E a primeira discussão do projeto do Executivo que trata da Previdência dos servidores municipais ocorreu no início desta semana. A proposta altera a lei orgânica e muda regras para a aposentadoria. A atualização quanto aos passos seguintes relativos à tramitação do projeto, você acompanha aqui nos próximos noticiários na nossa programação. Vamos ver agora como foram os debates na sessão de segunda-feira. O requerimento da vereadora comandante Nádia, aprovado pelo plenário, incluiu o projeto na ordem do dia para a primeira das 2 sessões de discussão necessárias para a votação da matéria. A proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo altera o tempo de contribuição e aumenta a idade mínima para a aposentadoria dos servidores municipais. O governo defende que a alteração é necessária para garantir a saúde financeira do município. A questão da Previdência é algo que já foi discutido em âmbito nacional, em âmbito estadual, foi enfrentado pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais, e nós, como capital dos gaúchos, não podemos deixar de fazer essa discussão. Nós temos essa primeira discussão geral, onde nós vamos poder conversar a respeito desse projeto do Executivo. Temos ainda uma segunda discussão geral para que depois sejam feitos encaminhamentos e então a votação. Estamos muito tranquilos, acredito que todos os vereadores têm a responsabilidade com 1,5 milhão de população de porto-alegrenses de Porto Alegre que estão aguardando realmente uma definição da Câmara de Vereadores. Inclusive o governo municipal aguardando, tem tantos outros projetos a serem debatidos. Vereadores de oposição criticaram a inclusão do projeto na ordem do dia. Os parlamentares consideram que o governo está acelerando o processo. Eu espero que nós tenhamos seriedade, porque nós estamos lidando com a vida de praticamente 50 mil pessoas diretamente, mais suas famílias. Então é um número de pessoas que será atingida que nós não conseguimos assim ter uma previsão, mas são muitas pessoas. E a gente não pode fazer da forma como está sendo feita aqui na casa, de forma acelerada, de forma desleal com as categorias dos servidores públicos. Nós vamos atuar de todas as formas possíveis. Vamos atuar nos debates, apresentando requerimentos, judicializando, porque existem várias falhas nesse processo. Inclusive, nós já temos aí diversas planilhas de custos, de quanto seria o déficit, que não estão sendo apresentadas da forma ideal. Como se trata de um projeto de emenda à lei orgânica, são necessários 24 votos favoráveis para a aprovação da matéria. Ainda na sessão de segunda-feira, a Câmara aprovou moção de solidariedade. A iniciativa, de autoria da vereadora Reginete Bispo, do PT, se solidariza com um projeto do senador Paulo Paim, também do PT, que pede a quebra de patentes de vacinas contra a Covid enquanto durar a pandemia. E a Tribuna Popular, na sessão de segunda-feira, teve a presença do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados do Rio Grande do Sul. A direção da entidade informou que os servidores da Prosempa deverão entrar em greve, caso não haja solução no Tribunal Regional do Trabalho quanto à recomposição salarial da categoria. Vera Guasso participou de forma virtual da sessão. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados anunciou que os servidores analisam uma paralisação das atividades. Conforme os representantes da categoria, os trabalhadores da Prosempa estão há 5 anos com a remuneração congelada. Para o sindicato, a falta de reajuste salarial ocasiona a precarização dos serviços públicos e também pode causar a perda de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho da iniciativa privada. A Prosempa é uma empresa que no seu estatuto não prevê lucro. Nos últimos 3 anos, a Prosempa teve em média quase 7 milhões de lucro e a Prosempa está pagando por conta do lucro em torno de 3 milhões de reais ano de imposto de renda. Ela poderia pagar uma boa parte em reposição salarial para os seus trabalhadores. E eu encerro dizendo a vocês que a Prosempa
Caso não se resolva essa situação, entrará em greve na próxima quinta-feira. De acordo com a direção do sindicato, a categoria aguarda resultado de audiência do Tribunal Regional do Trabalho para definir o início da greve. E durante a sessão de segunda-feira, o parlamento também realizou uma homenagem para a Escola de Gestão Pública da Prefeitura de Porto Alegre, que completou 18 anos. A atividade alusiva à data ocorreu logo no início da 46ª sessão ordinária, no período de comunicações. A homenagem à Escola de Gestão Pública foi proposta pela vereadora psicóloga Tanise Sabino. A parlamentar salientou o trabalho realizado pela escola e enfatizou a importância de capacitar os servidores municipais. Quando tu investe em desenvolvimento dos servidores, né, tu está investindo na qualificação dos serviços, tu está aprimorando, tu está desenvolvendo aquele trabalho para trazer melhores resultados para a sociedade. Esse é o resultado final, contribuir para o nosso povo porto-alegrense. Ao completar 18 anos no último domingo, dia 23 de maio, a escola busca agregar conhecimento técnico e teórico na preparação dos colaboradores da administração municipal. Desde o início desse ano, a Escola do Legislativo atua em parceria com a Escola de Gestão Pública da capital gaúcha. E assim como a Escola Julieta Battistioli, que fica aqui na Câmara de Vereadores, o objetivo do Executivo Municipal também é capacitar o servidor e assim gerar benefícios para a população de Porto Alegre. São 18 anos que a gente se dedica ao servidor público e ao mesmo tempo qualifica os serviços, porque são 18 anos investido no servidor, são 18 anos com capacitação continuada, estimulando que ele se sinta bem e feliz, desenvolvendo suas potencialidades profissionais. Então, quando o servidor público está bem, ele também executa um bom trabalho. E isso a gente vai ver lá no fim, que é quando a sociedade tem um trabalho com maior qualidade. Além dos cursos de capacitação profissional, a escola também oferece um programa de aposentadoria que prepara o servidor para essa nova etapa da vida. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!